irmãos, eu cumprimento a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero neste momento agradecer a Deus, louvar a Deus pelo privilégio e oportunidade que Ele tem me concedido para neste momento trazer-lhes uma rápida palavra, uma rápida reflexão na palavra de Deus. Quero falar aqui o Salmo, melhor dizendo, Isaías, capítulo 50, versículo 10, a parte B, que diz: quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Deus seja louvado. Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Quando a Bíblia Sagrada fala-nos acerca de trevas, não apenas está fazendo menção acerca do pecado ou da força do mal, das forças demoníacas, mas como também acerca daqueles dias negros, daqueles dias tristonhos, daqueles dias de angústia que nós passamos ao longo da nossa trajetória neste mundo. O salmista Davi, no Salmo 20, versículo 1, ele disse: o Senhor que ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Então Davi menciona naquele salmo que era lido e se fazia oração pelo rei em tempos de guerra. Ele disse: o Senhor que ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Davi está mencionando um dia que ele denomina de o dia da angústia. Em Efésios capítulo 6, versículo 13, o apóstolo Paulo, quando fala das armaduras de Deus, ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Então existe o dia mau, o dia da angústia. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, a palavra do Senhor diz que nos últimos tempos sobreviriam dias difíceis, dias trabalhosos. Eis os dias e eis o tempo em que estamos vivendo. Tempos de angústia, de grandes acontecimentos, de cumprimentos proféticos no que se diz respeito às profecias que antecedem a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a terra está angustiada, as nações da terra estão angustiadas, estão perplexas com tantas coisas que estão acontecendo nesta terra. Eu quero dizer neste momento que nós, o povo de Deus, somos convidados pelo nosso Senhor para confiar no nome do Senhor quando andarmos em trevas, quando estivermos em dias de angústia, em dias maus. Nós devemos confiar no Senhor e firmar-se sobre o nosso Deus. Primeira razão pela qual devemos confiar está no Salmo 9, versículo 10, dizendo assim ali naquele salmo: e em ti, Senhor, confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. A palavra confiar é diferente de crer. Nós sabemos que com o crer, nós acreditamos no poder de Deus, na autossuficiência de Deus, na grandeza de Deus, na capacidade de Deus. Mas com a confiança, nós estamos seguros nele. Nós estamos convictos de que dias melhores virão. Então o salmista está dizendo: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Quem conhece o nome do Senhor, quem sabe que Ele é poderoso, quem tem convicção de que Ele pode fazer qualquer coisa, de que para Ele nada é impossível, certamente confia nele e busca Ele em oração, porque Ele nunca jamais desamparou aqueles que Ele busca. A primeira razão pela qual devemos confiar no nome do Senhor é porque o seu nome é poderosíssimo. Ele é poderosíssimo. E em segundo lugar, Ele não desampara os que lhe buscam. Glória a Deus. No Salmo 125, versículo 1, a Bíblia Sagrada diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os montes são irremovíveis,
Não é verdade, irmãos? E aqueles que confiam em Deus, que estão seguros em Deus, eles também são irremovíveis. Às vezes tem pessoas que em tempos de calamidade, em tempos de angústia, em tempos de luta, ao invés de se aproximarem mais de Deus, se afastam, murmuram, pecam com palavras, se desviam da fé, abandonam a fé em Deus. Mas aquele que confia em Deus é como o monte de Sião, é irremovível. Vem a tempestade, o monte está lá. Vem o terremoto, o monte está lá. Vem a tsunami, o monte está lá. Tudo vem e passa, e os montes permanecem. Assim são aqueles que confiam em Deus. É semelhante a uma criança que vai com o seu pai ou com a sua mãe no comércio, e de repente no meio do caminho aparece um pet, um cachorro bravo, e quando aquele cachorro fica furioso, o que é que aquela criança faz? Ela se afasta do pai ou da mãe, ou ela se aproxima mais? Ela se aproxima, ela se agarra, ela abraça com o pai ou com a mãe, porque ela sente-se segura. Ela entende que aquele pai e aquela mãe vai lhe proteger, que nos braços do pai e da mãe ela estará segura, estará protegida. A mesma coisa somos nós, os que confiamos em Deus. Em tempos de angústia, em tempos de calamidade, nós não nos afastamos dele, nós não corremos desesperados, nós nos aproximamos mais dele. Aquele que confia em Deus é irremovível. Ele entra no fogo, igual Sadraque, Mesaque e Abidnego, e depois sai do fogo. Ele entra na cova dos leões, igual Daniel, e depois sai da cova dos leões com vida, não é? Ele entra no meio da tempestade, no meio do dilúvio, e ele chega do outro lado porque ele confia em Deus. Então, aquele que confia em Deus não se desvia da fé, não abandona a presença de Deus, não abandona Deus. Pelo contrário, em tempos de trevas, em tempos de dias de angústia, de dias negros na terra, ele confia no Senhor. E a segunda coisa que ele faz, ele firma-se sobre o seu Deus. Glória a Deus. Devemos confiar em Deus. Está escrito na carta aos Hebreus 10:35, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, porque ela tem grande e avultado galardão. Ou seja, a confiança em Deus, ela traz uma grande e avolumada recompensa para as nossas vidas. As recompensas da confiança. Que o povo de Deus confie mais em Deus, que busque mais a Deus, que ore. Vamos aproveitar esses tempos em que estamos mais na nossa casa para orar, para se prostrar, não é? À beira da nossa cama, no nosso quarto, no nosso aposento, e orarmos e buscarmos ao Senhor confiantemente, porque o Senhor nunca desampara o que lhe buscam, e a confiança traz, sem sombra de dúvida, grandes recompensas para as nossas vidas. Mas o profeta Isaías diz, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Tenhamos cuidado com a nossa fé, com a nossa fidelidade, com o nosso cristianismo, não é? Que nós não sejamos daquele tipo que só são cristãos nos templos. Parece até que vai, como quem vai para uma festa, para uma folia, não é, irmãos? E quando se ausentam da casa do Senhor, se desviam, se afastam, esmorecem. Em tempos de trevas, nós temos que confiar em Deus e temos que se firmar nele. Está firmado nele. Glória a Deus. Nós sabemos que tudo isso que está acontecendo são os sinais que antecedem a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então devemos confiar nele, porque ele não mudou, ele é o mesmo. Ele é poderoso para fazer todas as coisas e devemos estar firmados nele. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, o apóstolo Paulo orientou a igreja de Corinto da seguinte forma: aquele que está em pé, olhe, que não caia. Aquele que está em pé, olhe, que não caia. Então tenhamos cuidado, vamos permanecer confiantes e firmados no Senhor. O apóstolo Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10, ele disse, portanto,
meus irmãos, procurai fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Nós somos vocacionados para a salvação, nós somos chamados para a salvação, nós somos eleitos por Deus para a salvação. E nós, a Igreja do Senhor, todos aqueles que servem a Deus, foram escolhidos, foram vocacionados por Deus, chamados para essa tão grande salvação. Então Pedro está dizendo que nós devemos fazer cada vez mais firmes a nossa vocação, porque fazer a nossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçaremos. Então, que possamos, em tempos de trevas, em tempos de angústias, estar confiantes no Senhor e estar firmado nele. Brevemente a trombeta tocará, a última trombeta soará, e quando essa trombeta tocar, nós seremos arrebatados. Esteja percebido, esteja vigilante. Há um versículo, glória a Deus, na carta de Pedro, na primeira carta, glória a Deus, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Estejamos confiantes, estejamos vigiando contra o pecado, estejamos firmados, vigiando em oração, buscando em oração e confiando em Deus, porque já está próximo o fim de todas as coisas e Jesus breve voltará. Que Deus em Cristo nos abençoe.